Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. E chegamos ao grande dia de fazer um vídeo de 50 fotos sobre Hilda Hilst, a homenageada da Flip 2018. E já vou avisando. Pega um cafezinho, pega um chá, pega uma cerveja, uns quitutes, porque esse vídeo vai ser um pouco longo, mas eu prometo que vai valer muito a pena, porque essa mulher é muito maravilhosa. Antes de mais nada também, eu quero dizer que todas as informações que falarei durante este vídeo foram retiradas deste livro aqui, que é um livro de biografia da Hilda, chamado Eu e Não Outra, A Vida Intensa de Hilda Hilst, organizado pela Laura Folgueira e Luísa Destre, e é da editora Tordesilhas. E algumas informações eu também retirei desse livro aqui, Fico Besta Quando Me Entendem, que é um livro de entrevistas da Hilda. A Hilda nasceu no dia 21 de abril de 1930, numa cidade do interior de São Paulo chamada Jaú. Ela era a filha única do casamento entre o Apolônio e a Bedecilda. Só que a Bedecilda já tinha tido um casamento antes do Apolônio e ela tinha tido um filho com esse primeiro marido chamado Rui. O Apolônio era fazendeiro, mas ele gostava muito de artes. Como ele era muito interessado no movimento modernista, ele começa a escrever algumas cartas para o Correio Paulistano. Nesse jornal trabalhava o Minotti del Picchia. Nessas cartas ele conversava um pouco sobre a insatisfação dele em relação à poesia, ao movimento modernista, ao movimento futurista. O pai da Hilda era muito interessante, mas eles só conviveram de verdade até os 2 anos de idade, porque os pais dela se separaram. Ela, a mãe e o irmão Rui foram morar em Santos. E assim, o pai da Hilda não aceitou a Hilda logo de cara. Ele rejeitou a princípio a garota, ele falou que não ia registrar ela no cartório. No dia do nascimento dela, quando ele descobre que é uma menina, ele solta a frase, que azar. Depois de alguns anos, depois que eles já nem tinham mais nenhum tipo de relacionamento, ele acaba desenvolvendo uma doença psicótica, ele acaba sendo diagnosticado com esquizofrenia e ele vive durante muitos anos numa casa psiquiátrica. E a Polônia acabou sendo uma grande influência para a Hilda se tornar a escritora que se tornou. Ele sempre vai estar presente na criação dela de alguma maneira, com referências, com recordações, com memórias. Escrever, então, é para mim sentir meu pai dentro de mim, em meu coração, me ensinando a pensar com o coração como ele fazia. Afeto, saudade, coração, mente, compaixão, busca, terror, pessimismo e, paradoxalmente, quem sabe, a esperança de chegar um dia a ter esperança. Em 1947, Hilda já estava com 7 anos de idade e ela foi morar em São Paulo para ficar interna no Colégio Santa Marcelina, que era uma escola de freiras. No começo, teve muita dificuldade para ela ser aceita nessa escola, tanto pelas freiras como pelos outros pais das crianças, porque a Bedecilda era uma mulher desquitada 2 vezes, tinha um filho de um casamento, filho de outro casamento, mas depois eles conseguiram ali, através de algumas influências, aceitar Hilda no internato. A partir daí, a Hilda só vai ter um domingo por mês em que ela podia sair desse internato e ir passear, e nesses passeios ela ia conhecer vários lugares de São Paulo, principalmente com o seu irmão Rui. Lá no internato ela sofria muitas represálias das freiras. Um exemplo das coisas que ela fazia lá, que ela aprontava, é que teve uma vez que ela roubou o vinho que ia ser usado na missa dos padres, se embebedou, e ela era super nova ainda, mas ela sempre cometia dessas e ela sempre levava bronca. Em 1945, a Hilda já estava com 15 anos, ela sai do internato e vai estudar o ensino clássico no Mackenzie. O ensino clássico hoje em dia é conhecido como ensino médio. E aos 16 anos, a Hilda finalmente reencontra o pai. E esse reencontro é um reencontro um pouco constrangedor e deixou marcas para Hilda durante muito tempo, porque o pai, ele tem uma visão e confunde a Hilda com a própria mãe dela. E ele propõe para a Hilda que eles passem um final de semana de amor. A gente não sabe realmente o que aconteceu nessa noite, nesse final de semana, porque ela nunca contou muito sobre esse assunto para os amigos, para as pessoas próximas, mas tem uma passagem no livro dela chamado Kadosh que parece que faz uma menção a este episódio. Tocaram-me sim, meu pai. Tu me tocaste, a ponta dos dedos sobre a linha da mão, o dedo médio sobre a linha da vida, dizia Zagda. 3 noites de amor apenas, 3 noites tu me darás, e depois apertaste o meu pulso, e depois olhaste para o muro, e ao nosso lado as velhas cochichavam, filha dele sim, a cabeça é igual, os olhinhos também,
bonita filha, toda branca. Quando ela faz 18 anos, ela ingressa na faculdade de Direito do Largo de São Francisco e a partir daí ela começa a morar numa pensão no Jardim Europa. Ela não foi uma estudante super assídua na faculdade, ela faltava às aulas, ia fazer outras coisas. Depois que ela se forma, ela trabalha por um tempo num escritório de direito, que é o tempo suficiente para ela descobrir que realmente direito não tem nada a ver com ela. Mas tem uma coisa muito legal que acontece na faculdade de Direito, que num certo dia lá vai ter uma homenagem à escritora Lígia Fagundes Telles, que já era uma escritora conhecida na época, e ela se apresenta para Lígia como poeta. Ela entrega alguns manuscritos dela para Lígia e fala assim: muito prazer, eu sou a Hilda, eu sou poeta. Esse encontro vai fazer com que a partir daí elas se tornem grandes amigas. A Lígia é uma mulher muito presente na vida da Hilda, elas se tornam grandes amigas mesmo, confidentes. Essa atitude da Hilda em entregar os manuscritos para Lígia rendeu alguns elogios que Lígia fez no jornal que ela trabalhava na época. Ela falou que ela era uma jovem promissora poeta. No ano seguinte, logo depois desse primeiro encontro da Lígia e da Hilda, a Hilda lança o seu primeiro livro de poesia chamado Presságio. E isso fez com que a Lígia escrevesse no Correio da Manhã as seguintes palavras: essa estreia de Hilda Ilst, jovem universitária paulista, reveste-se de marcada importância no cenário da nova poesia brasileira. Repito o nome, Hilda Ilst. Será uma grande poetisa. Mas a faculdade ele rendeu alguns bons amigos e um deles foi o Fernando Jorge. O Fernando Jorge gostava muito de literatura, gostava dos clássicos como Tolstói, Dostoiévski, e eles tinham o mesmo gosto para literatura. Então eles sempre conversavam bastante, eles sempre iam a bares. E a Hilda tinha um hábito muito interessante, que ela gostava muito de ouvir as pessoas recitarem os poemas de outros poetas e os poemas dela mesma na voz dos amigos. E ela gostava muito de Olavo Bilac, e ela pedia inúmeras vezes para ele recitar e declamar poesias do Olavo Bilac para ela. O Fernando Jorge, ele acabou trabalhando como jornalista no Correio de Notícias. Logo após o lançamento do primeiro livro dela, ele é o primeiro que escreve uma crítica em relação a este livro. É forçoso reconhecer que Hilda Ilst ainda não é uma poetisa realizada, o que possui, e bastante, em sentimentos sinceros, mesclados de misticismo e sensualismo, encontra-se em oposição ao que lhe falta em amadurecimento da técnica. Muitos de seus versos são frouxos, mal construídos e arrastam-se tontos com moleza anêmica. Em 1952, a Hilda publica o seu segundo livro chamado Balada de Alzira. E sobre esse livro, a Lígia também escreve alguns artigos falando sobre esse livro. O terceiro livro da Hilda sai em 1955, chamado Balada de um Festival. Quando teve o lançamento desse livro, a Hilda foi super homenageada, teve uma festa no Mackenzie com vários amigos. Nessa época, a Hilda já era vista como um mito. E diz aqui os escritos desse livro que ela acabou embebedando todos os repórteres que se aproximavam dela, que ela fumou vários cigarros enrolados numa piteira que era de ouro. Nesse evento, ela ficava tecendo comentários sobre o casamento e o adultério que chocavam as pessoas na época, obviamente. A poligamia e a poliandria são as duas instituições mais simpáticas de que se tem notícias. Existem homens que, a simples ideia de não enganá-los, cometemos o pecado de ofender a Deus. Em 1953, a Hilda Ilst se envolve com quem? Com Vinícius de Moraes. Só que ela era amante dele porque ele era casado. No começo ela falava que ele era um homem sensível, adorável, maravilhoso, mas como esse romance não foi muito pra frente por conta dele ser casado, logo na sequência ela começou a falar mal dele, falar que ele era medíocre. Ela faz uma paródia do soneto de separação que tá lá no livro Balada de Alzira, em que ela fala: e nada restou das infinitas coisas pressentidas, das promessas em chama. No livro Balada de um Festival, a Hilda faz um poema também em homenagem a Vinícius de Moraes e ela faz uma ode a um funeral. Em 1957, a Hilda vai passar alguns meses na Europa, passeando. Em Paris, ela acaba tendo um romance ali, um affair com o ator Jim Martin. Ela tentou umas investidas em Marlon Brando. Ela descobre onde o Marlon Brando está hospedado, vai até o quarto do hotel dele, bate na porta, só que já era muito tarde. Um amigo dele abre a porta e pergunta quem ela era. Aí ela, nervosa, inventa uma história, fala que ela é jornalista e que ela queria fazer umas perguntas para Marlon Brando. O amigo dela fala
assim, não é só porque você é uma menina bonita não, que você pode sair batendo aqui na porta de alguém a esse horário, mas ele chama Marlon Brando. Quando o Marlon Brando aparece, ela fica tão nervosa que ela dá de cara com ele, que ela inventa uma pergunta. Ela pergunta assim, o que você acha de Franz Kafka? Essa hora, eu não tenho nada a dizer de Franz Kafka, não. Vai dormir, vai pra casa. E ela fala assim, não, mas será que eu não posso entrar pra gente conversar mais um pouquinho? Ele não deixa ela entrar e ela vai embora assim, tipo, muito chateada que ela não conseguiu entrar no quarto do Marlon Brando. Em 1959, ela publica O Roteiro do Silêncio. As críticas falam muito mais da mulher Hilda do que da escritora Hilda. Eles se referem à beleza dela, aos olhos claros dela e não falam do trabalho dela em si, e isso já começa a deixar ela muito irritada. Em 1961, ela lança a Ode Fragmentada, que recebe muitas críticas negativas, porque falam que ela tá usando de um lirismo muito excessivo, muito exacerbado. Durante 3 anos, a Hilda tem um relacionamento com o João Ricardo, que é um rapaz 8 anos mais jovem que ela. Com ele, eu cheguei a pensar em ter um filho. Era um homem excepcional, belo e inteligente. Esse relacionamento levou Hilda a escrever um novo livro chamado Sete Cantos do Poeta para o Anjo em 1962. A publicação desse livro foi feita pelo editor Masao Ono. Esse editor vai publicar todos os livros da Hilda até 1999. Em 1960, a Hilda chega ao ápice da sua carreira e publica um livro chamado Trovas de Muito Amor para um Amado Senhor. Esse livro fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que o músico José Antônio de Almeida Prato resolve musicar alguns de seus poemas. A Hilda demorou muito para ver essa canção, demorou meses para ouvir. Quando ela ouviu, ela falou mal, desbocada que era. Ai, que coisa chata, parece modinha imperial, antiga. Em 63, Hilda conhece Dante Casarini. Eles ficam namorando por um tempo, depois eles vão morar juntos, e aí depois de um tempo, eles resolvem que eles vão embora de São Paulo. Eles resolvem vender a casa em que eles moram para construir uma casa nova que vai ser em Campinas, que vai ser conhecida como a famosa Casa do Sol. Essa mudança da Hilda para Campinas e para essa Casa do Sol faz com que ela comece a reavaliar todas as coisas que ela fazia até então. Começa a ter um contato maior com a natureza, ela começa a se ligar muito mais no misticismo. Vai ser um novo momento na obra da Hilda Ilst, na escrita dela. A Casa do Sol é onde a Hilda vai morar para o resto da sua vida. Essa casa vai ser uma casa sempre muito frequentada por amigos, sempre de muitas festas, de muitas reuniões. Muitas personalidades famosas vão passar por ali, vão morar ali. E uma das grandes amigas dela, quando ela foi morar na Casa do Sol, foi a crítica literária Nelly Coelho. E teve uma das conversas que é uma conversa muito interessante, que é a seguinte: quem é que vai entender o que você escreve, mulher? Hilda, espera que daqui a 50 anos você será best-seller. Eu não quero a glória que vem fria, quero agora. Entre os anos de 67 e 69, a Hilda se dedica a escrever muitas peças de teatro. Essas peças de teatro foram encenadas por muitos jovens universitários, entregou esses textos para alguns diretores da época. Em 69, ela recebe o prêmio Anchieta de Teatro por conta da peça O Verdugo. Nesse período aí entre os anos 60 e 70, a Hilda acaba se separando do Dante. Eles eram muito parceiros, muito companheiros, mas o amor deles acabou se transformando num grande amor de amigos. Mas eles continuam morando na mesma casa, e isso vai continuar para todo sempre. Inclusive, Dante acaba tendo uma outra mulher, eles moram também na Casa do Sol, ali todo mundo junto. É uma loucura, minha gente, essa história deles. Ela se separa do Dante, ela tem um amor platônico enorme, enorme, enorme pelo Júlio Mesquita Neto. Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão é um livro que foi feito em homenagem a ele. Além de viver esse amor platônico por Júlio, a Hilda tem vários e vários romances com rapazes da mesma idade que ela, rapazes mais novos. Ela tem muitos relatos de coisas sobrenaturais que aconteciam no dia a dia dela lá na Casa do Sol. E teve uma noite que aconteceu o fato dela ter visto um disco voador. Ela disse que estava lá na sala, de repente ela começou a ouvir um chamado, uma voz falando assim: se você não for agora, vai desaparecer. Que um dia ela também estava na casa dela com um amigo dela, eles estavam olhando para o céu, e aí eles viram que a constelação Cruzeiro do Sul, as estrelas trocaram de posição rapidamente, assim, num flash rápido, e ela afirma que ela estava
sem nenhum álcool no cérebro, no sangue, que ela estava em plena consciência. E esse evento acabaria se tornando um trecho do primeiro texto em prosa da Hilda, chamado Fluxo Poema. A Hilda começa a ler também um livro nessa época chamado Telefone para o Além, que é de um físico sueco chamado Friedrich Jangerson. Não sei se é assim que se fala esse nome. Esse livro ele vai relatar alguns casos de conversa com os mortos através de rádio, de frequências de rádio, e a Hilda começa a querer fazer a mesma coisa, querer falar com pessoas mortas, principalmente com o pai dela, com a mãe dela. Esse acontecimento deu até notícia no Fantástico uma época, eu vou deixar o vídeo de referência aqui que vocês vão ver a entrevista que ela deu pro Fantástico. Ali no início dos anos 80, a Hilda acaba tendo um novo relacionamento com um primo irmão dela distante chamado Wilson. Esse rapaz, na época, tinha 28 anos, a Hilda já estava com 51 anos, só que é um relacionamento bem complicado, bem abusivo. Ele era muito ciumento, ele não deixava com que Hilda se relacionasse com ninguém, então nesse período ela se afasta de vários amigos, as pessoas param de frequentar a Casa do Sol, até que chega um dia que ele chega completamente bêbado na casa dela, ela tem que chamar a polícia e ele acaba sendo preso. E quando ela se separa do Wilson finalmente, né, depois de um ano de relacionamento, um ano e pouco, os amigos voltam a frequentar a casa e a sua vida volta ao normal. Quem é que nunca viveu um relacionamento abusivo, não é mesmo? Até a Hilda Ilst, que era uma mulher super liberta, super independente, também passou por isso. Em 83, a Hilda lança um livro com mais de 70 poemas chamado Cantares de Perda e Predileção. E ela ganha o prêmio Jabuti por essa obra. Nesses poemas vai ter um eu lírico feminino em que a Hilda vai falar sobre o amor, sobre como o amor é dolorido, sobre as consequências de um amor dolorido, mas também vai falar do amor que ele pode ser sublime, que ele pode ser gozo, que ele pode ser esplendor. A Hilda não ganhava nada, quase nada, era muito irrisório o que ela ganhava com as suas publicações, porque ela não era uma poeta muito lida. Como que ela pagava as suas contas, não é mesmo? Ela pagava as contas com dinheiro de herança, com a ajuda do Dante, mas a situação dela foi ficando cada vez mais complicada. Durante uma entrevista num programa do Amaury Júnior, ela aproveitou para pedir um dinheirinho para as pessoas que ela conhecia que eram endinheiradas. Gostaria de aproveitar a oportunidade aqui na televisão que meus amigos ricos que não vejo há anos me mandem umas caixas de Scott. Em 85 foi criado um programa na Unicamp de Programa do Artista Residente e a Hilda Ilst foi uma das artistas convidadas para fazer parte desse projeto. Então ela começou a dar alguns cursos na Unicamp, dar palestras, e isso foi uma coisa muito boa para ela financeiramente, porque ela pela primeira vez na vida teve uma carteira assinada, ela trabalhou ali durante muitos anos. A princípio ela não tinha muita popularidade, ela não conseguia seguir os protocolos de educação, de ensino, ela falava muito palavrão durante as aulas, os alunos tinham medo dela, ela falava que os alunos eram medíocres. Bom, no final dos anos 80, a Hilda já tinha publicado mais de 28 livros, mas ela vivia com uma sensação de insatisfação. Ela não era lida pelo grande público e ela dizia: eu só fico em sebo do lado de um monte de escritores mortos. Vivia à margem do mercado editorial. Dizia que o mercado editorial brasileiro privilegiava muitos escritores que eram estrangeiros, eles não valorizavam a cultura nacional. O Paulo Coelho, ele se tornou um grande best-seller e ela dizia ser um insulto uma literatura tão fantasiosa como a de Paulo Coelho, tão pobre, pudesse vender tanto, ao passo que ela, que era tão inteligente, não conseguia viver da sua própria arte. Ela esperava que um dia uma grande editora publicasse suas obras completas. E olha só como são as coisas, né, minha gente? Agora, esse ano, em 2018, a Companhia das Letras acabou de editar a obra completa da Hilda. Tem o livro de poesias, tem o livro de prosa, tem um box maravilhoso da Companhia das Letras e ela foi editada agora, depois de morta ela é reconhecida, né? E ela também, ela não gostava de participar desses encontros, desses eventos com escritores, ela não gostava de ir em palestras, ela não gostava de ir em debates, ela não gostava de fazer a social. Isso foi uma coisa mais do passado dela, ela já não tinha mais paciência para esse tipo de coisa. E ela dizia: o meu melhor é dito na palavra escrita, é um engodo eu chegar num lugar.
claro, com um certo charme, com uma boa voz e tudo mais, começar a falar. Ela dizia que entrava em pânico de pensar que as pessoas podiam não gostar dela e jogarem tomate na cara dela. Quando ela estava com 60 anos, ela já estava completamente cansada dessa falta de reconhecimento e ela anuncia: a partir de agora não vou mais escrever nada a não ser grandes e, espero, adoráveis bandalheiras. Começa a ser reconhecida finalmente pela mídia como uma escritora de literatura pornográfica. Sai até uma matéria no jornal falando: a santa levanta a saia. Vou começar a escrever uma coisa bem nojenta, finalmente me tornarei consumível. Nessa época ela lança o famoso livro O Caderno Rosa de Lori Lambe, Cartas a um Sedutor, os poemas de Escárnio e também o livro chamado Bufólicas. Eles foram lançados há um tempo atrás pela Biblioteca Azul numa trilogia chamada Trilogia Pornô Chique. Eu até fiz um vídeo sobre isso, sobre esse livro, então eu não vou me estender muito nesse assunto. Com esses livros todos que ela escreve na época, o editor dela se recusa a querer editar esses livros, ele não gosta do que ela escreve, ele considera essa obra escabrosa. A Lígia Fagundes Telles fica decepcionada, ela fala que a Hilda comete um atentado contra a obra dela, contra ela mesma, então ela é muito criticada pelas pessoas na época por ela começar a mudar a literatura que ela escrevia. Em 95, a Hilda já começa a ficar um pouco mais solitária lá na Casa do Sol, ela começa a se sentir muito sozinha, ela começa a beber muito, ela bebe em torno de 3 garrafas de uísque por dia, 2 garrafas de vinho do Porto, ela lança mais alguns livros, e lá no ano 2000 é lançado o último livro da Hilda Ilst, que é a reunião de umas crônicas chamado Cascos e Carícias, que foram crônicas escritas ali em meados dos anos 92, 95. Em 2002, a Hilda é diagnosticada com câncer de pulmão, ela descobre esse câncer no estado inicial, então ela faz uma cirurgia e consegue tirar o tumor. A partir daí, a vida dela começa a piorar muito em termos de saúde. Ela se recupera muito devagar, depois de um tempo ela começa a andar com cadeiras de rodas, depois ela quebra um fêmur, depois de um tempo ela quebra outro fêmur, ela vai tendo muitas complicações. Isso começa lá em 2002, até que em 2004 ela falece. Esse foi um breve resumo, né, da obra da Hilda Ilst, que foi uma mulher muito à frente do seu tempo, e por isso eu acredito que ela tenha tido muita dificuldade de ser compreendida na sua época, porque ela era muito desbocada, porque ela falava o que ela pensava, ela não tinha papas na língua, ela era muito livre. E é uma coisa pra gente pensar que é muito importante a gente valorizar as pessoas e os artistas enquanto eles estão vivos, mas muitas vezes a gente não consegue compreender a genialidade de umas pessoas quando a gente vive no mesmo tempo que elas. A gente só entende que ela era muito genial depois de muito tempo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um videozão, como sempre, esses vídeos de 50 fatos, e espero que tenha, de alguma maneira, despertado a curiosidade de vocês de conhecer mais essa escritora fenomenal, que escreveu poesia, que escreveu prosa, que escreveu teatro, uma escritora completa que tivemos. Muito obrigada, um beijo, deixem aí os comentários de vocês aí embaixo pra gente ir conversando e até a próxima. Tchau!